Bem-vindo ao canal Pensadores. Você já se perguntou como uma única palavra pode ecoar com tanta coragem e determinação? Bem, hoje vamos explorar uma história épica que se desenrolou na antiga Esparta, uma cidade-estado que se destacou por sua valentia inabalável e seu compromisso com a liberdade. À medida que Filipe II da Macedônia avançava na conquista das cidades-estado gregas, Esparta acabava isolada e em uma posição aparentemente frágil. No entanto, o que aconteceu em seguida é um testemunho do espírito indomável que caracterizou os espartanos. Veremos a seguir. Filipe II avançava na conquista das cidades-estado gregas. Esparta acabava isolada. Filipe obteve uma vitória esmagadora, deixando Esparta em uma posição relativamente frágil e desprotegida, pois não possuía muralhas defensivas. Filipe então enviou uma mensagem aos espartanos, ameaçando que se ele invadisse Lacônia, eles seriam aniquilados e jamais se reergueriam. Os espartanos responderam com apenas uma palavra: "Se". Quando alguém questionou por que eles puniam com desonra aqueles que perdiam seus escudos, mas não faziam o mesmo com aqueles que perdiam seus capacetes ou couraças, o rei espartano Demaritos explicou que a razão era que o escudo era essencial para a proteção coletiva de toda a linha de batalha, enquanto os capacetes e couraças eram usados principalmente para a proteção individual. Eles não sentiam medo diante da multidão de inimigos e não fugiam em pânico. Ao contrário, cada espartano avançava com seu escudo em direção aos 4 oponentes, considerando sua própria vida tão insignificante quanto os sombrios espíritos da morte, valorizando-os tanto quanto o brilho do sol. Xerxes escreveu a um espartano, oferecendo a oportunidade de se juntar a ele e se tornar o único governante da Grécia, desde que abandonasse a luta contra os deuses. No entanto, o espartano respondeu que, se tivesse um conhecimento maior das coisas nobres da vida, não cobiçaria as propriedades alheias, e que preferia morrer pela Grécia do que ser o único governante de seu próprio povo. Quando Xerxes escreveu novamente, exigindo que o espartano entregasse suas armas, a resposta foi simples e desafiadora: "Venha buscá-las." Heródoto relatou que pouco antes da batalha de Termópilas, um guerreiro espartano chamado Diêneques foi informado de que os arqueiros persas poderiam bloquear o sol com suas flechas. Sua resposta foi que isso seria vantajoso, pois eles teriam a batalha na sombra. Que um indivíduo aprenda a enfrentar desafios ousados, começando por realizar feitos poderosos. Isso não significa se esconder onde projéteis não podem alcançá-lo apenas porque está protegido por um escudo. Pelo contrário, deve se aproximar do inimigo, envolver-se em combate corpo a corpo, infligir ferimentos com sua longa lança ou espada e, assim, tirar a vida do oponente. Deve ter os pés firmemente plantados ao lado dos pés do inimigo, com seus escudos pressionados uns contra os outros, crista contra crista, elmo contra elmo e peito contra peito. Deixe-o lutar mano a mano, segurando firmemente metade de sua espada ou lança. Ergam-se, bravos guerreiros. Tomem posição lado a lado, com os pés firmemente enraizados no chão, como carvalhos. Aprendam a abraçar a morte, a sombra escura, com a mesma intensidade que amam a luz da aurora. A coragem está aqui, sendo a mais nobre posse da humanidade. Este é o prêmio mais nobre que um jovem pode aspirar a conquistar. Os espartanos são equivalentes a qualquer outro homem quando lutam como indivíduos. No entanto, quando se unem como uma unidade coletiva, superam todos os outros homens. Bias, surpreendido por uma emboscada dos efíbios, o general ateniense, ao ser questionado por seus soldados sobre o que deveriam fazer, respondeu: "O que mais resta senão salvar suas vidas, enquanto eu luto até a morte?" Para Esparta, suas muralhas eram representadas pelos jovens soldados e suas fronteiras eram demarcadas pelas pontas de suas lanças. Em resposta à pergunta sobre por que os espartanos usavam adagas curtas na guerra, Antarcides explicou que era devido à natureza do combate próximo que travavam contra o inimigo. Para os espartanos, uma cidade não era definida por lobos ou por grandiosos edifícios públicos, mas sim por suas próprias ideias. Em sua essência, Esparta era uma cidade da mente e do coração, e essa essência se manifestava de forma mais pura na disciplinada marcha dos hoplitas em direção à guerra. Os espartanos eram um povo indiscutivelmente fora do comum, não é mesmo?
Em Esparta, dizia-se que as mães instruíam seus filhos, que eram guerreiros espartanos, a voltarem da batalha com seus escudos, ou então carregados sobre eles. Quando lhe perguntaram sobre o maior benefício que Licurgo trouxe para seus concidadãos, o rei Agásiles respondeu que foi o cultivo do desdém pelo prazer. Em resposta a alguns cidadãos que buscavam orientação sobre como evitar invasões por exércitos estrangeiros, ele aconselhou que a chave era manter a simplicidade e a igualdade, permanecendo pobres e sem aspirações de superioridade uns sobre os outros. Quando alguém questionou por que os espartanos não acumulavam riquezas no tesouro público para evitar a corrupção, Alexandre, filho de Ubiquitez, explicou que era porque eles encorajavam os cidadãos a se envolverem apenas em competições atléticas nas quais o orgulho não se manifestava. Quando questionado sobre o motivo, ele afirmou que era para evitar que os cidadãos adquirissem o hábito de desistir no meio de desafios difíceis. Diante da pergunta sobre como alguém poderia governar com segurança, sem depender de guarda-costas, Agácicles comparou o governo à relação entre pais e filhos, enfatizando a importância de governar com autoridade paterna. Quando seu irmão observou que os cidadãos não tratavam Teleclás da mesma forma que o rei, apesar de serem da mesma família, ele respondeu que a diferença estava na capacidade de suportar a injustiça, indicando que ele tinha essa habilidade enquanto seu irmão não. Em um contexto de mudanças nos costumes e na crescente confusão em Esparta, Agis fez um comentário humorístico, sugerindo que as coisas estavam seguindo um curso previsível. Ele mencionou que em sua juventude ouvira seu pai expressar preocupações semelhantes, assim como seu pai fizera em sua própria juventude. Portanto, ele concluiu que não deveriam se surpreender se as condições futuras fossem piores do que as anteriores, mas sim se melhorassem ou permanecessem relativamente iguais. Então, seja como os espartanos enfrentando desafios de cabeça erguida, com coragem e determinação inabaláveis, sempre dispostos a lutar pelo que é certo, mesmo quando as probabilidades estão contra você. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão curtir para mostrar ao YouTube que você gostou do vídeo. Deixe também um comentário aqui embaixo. Ficarei feliz em responder. Vamos continuar aprendendo e crescendo juntos. Até a próxima!